assim a palavra de Deus. Eu vou ler, depois os irmãos repetem o mesmo versículo, falaremos só esse versículo. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Pai querido, Pai santo, aqui está a tua igreja, teu filho, a tua filha. Já falamos contigo, ó Deus, através da oração. Te louvamos, te adoramos através dos hinos, dos louvores que foi entoado nesta noite. Te louvamos através do ofertório também, Pai. Agora, Senhor Deus, estaremos meditando, ó Pai, na tua palavra. E a tua palavra nos diz, ó Pai, no versículo que nós lemos, ó Pai, que nenhum outro há salvação, somente em ti, ó Jesus. E nós queremos te agradecer. Enquanto estiver ministrando a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Pai, repouse, ó Pai, em nosso meio, falando em cada coração, fortalecendo aquele que está fraco, alegrando aquele que se encontra triste. Ó Senhor, Pai, curando aquele que está enfermo, salvando aquele que está perdido, resgatando, ó Pai, aquele que está longe. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos, porque nós vivemos um tempo a qual nós temos visto muitas coisas. Falamos um pouco sobre a reforma protestante, mas esses dias eu, analisando e pensando um pouco nessa mensagem, ouvindo também, preparando a mensagem, fiquei pensando se hoje talvez quase não haveria uma necessidade de uma nova reforma. Não é reescrever a Bíblia ou abrir um novo ministério, mas a intenção maior é justamente de vivermos o que as Escrituras nos ensina. E muitas das vezes nós vemos que aconteceu isso no passado, mas nos dias de hoje talvez muitas coisas tenham acontecido, principalmente falando do nosso povo, o meio evangélico. Nós vemos muitas coisas sendo trazidas para dentro da igreja como dogmas, ou como alguma representação para sermos abençoados, ou para recebermos a bênção, ou para sermos protegidos ou guardados. E no versículo que nós lemos aqui, nós vemos aqui que em nenhum outro homem, em nenhuma outra pessoa, haveria salvação se não for intermédio de Jesus Cristo. Nós, como servos e servas de Deus, como os conhecedores da palavra de Deus, precisamos entendermos isso, que somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a forma de nós herdarmos o céu. Nós, para chegarmos um exemplo aqui na nossa cidade de Cotia, nós podemos dizer que nós temos uns 4, 5 caminhos para chegar aqui nessa cidade. Temos aqui um caminho que podemos ir direto para o Embu, temos um caminho que pega sentido São Paulo, temos um caminho que vai para Itapevi, temos outro caminho que vai para Vargem Grande. Então nós temos vários caminhos que podemos chegar aqui nessa cidade. Só que para o céu nós só temos um caminho. Só temos um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E não tem uma outra forma, não tem um outro caminho auxiliar. O próprio Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele até apresenta 2 caminhos. Ele diz que o caminho da salvação ele é estreito e difícil, mas o caminho que leva para a perdição ele é largo e fácil de se caminhar. Então, na verdade, Jesus ele se fez como caminho para herdar o céu. Não que não exista um outro caminho que qualquer pessoa possa seguir, porque o Senhor nosso Deus nos deu esse livre-arbítrio de fazermos a escolha. Outro dia eu falei aqui sobre o jardim do Éden, e falei aqui sobre a árvore, o fruto, a árvore que o Senhor nosso Deus colocou no centro do jardim, e disse que de todas as árvores que existiam no jardim, de todos os frutos eles poderiam comer, mas daquela árvore que estava no centro do jardim, a única que eles não poderiam comer.
Por que às vezes nós pensamos que foi o que levou Adão e Eva a pecar? E não vou crucificar nem Eva e nem Adão, mas ambos pecaram por conta de comer o fruto proibido. Mas o Senhor nos deu esse livre-arbítrio. Já imaginou se o Senhor, Ele forçasse nós a andarmos no caminho e nós não tivéssemos a oportunidade de termos uma escolha? Mas o Senhor nosso Deus, Ele não quer que ninguém seja forçado. Cada um que está aqui nesta noite, tirando talvez as crianças que os pais trouxeram, né? Mas acredito que nem foi contra a vontade delas. Mas no mais, nós que estamos aqui viemos por livre, espontânea vontade. E isso é um prazer muito grande, primeiramente para o Senhor, e depois para nós também, quando nós servimos a Deus com alegria, com prazer, e gostamos de estar aqui na casa do Senhor. Quando o Adonai se apresentou aqui, eu alegrei muito meu coração de ver aqui minhas 3 filhas e a minha neta aqui adorando o Senhor. Não só por isso, mas cada criança, cada jovem ou cada adolescente que faz parte do departamento e todos os outros departamentos também. Mas por que eu me alegrei? Porque eles estão aqui, irmãos, também adorando ao Senhor de livre, espontânea vontade e com alegria. E é isso que eu e você, como pai e mãe de família, precisamos então ensinar os nossos filhos, eles ter prazer de vir para a casa de Deus. Mesmo que eles se desviem um dia ou deixem de vir por talvez sair do nosso alcance, da nossa autoridade, mas a minha e a sua parte nós devemos fazer ou fizemos, e no decorrer do tempo o Senhor nosso Deus, Ele vai cuidar. O poder do Salvador é através da fé. Portanto, não se a mesma repousa no Salvador Todo-Poderoso. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus. João diz em capítulo 14, versículo 6, né? O apóstolo Paulo disse isso. Depois Paulo escreve também ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, dizendo assim, que Jesus Cristo é o intermediador entre Deus e os homens. Não existe outro intermediador. Quando se houve a reforma, na época, a intenção maior da reforma não era fazer outra igreja, ou ter uma outra denominação, mas era trazer os preceitos bíblicos. O problema é que quando se houve a reforma, por que se houve a reforma? Foi por conta dos dogmas, foi por conta daquilo que foi trazido e tirando o principal alvo, ou o principal que a Bíblia nos relata, principalmente no Novo Testamento, por mais que o Antigo Testamento sempre apontou para a vinda de Jesus, começando lá no Jardim do Éden, aonde o próprio Deus disse para a serpente que do filho de uma mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Desde o Jardim do Éden estava apontando para Jesus Cristo. Desde o Jardim do Éden estava apontando para o Salvador que viria para salvar e para trazer a redenção para aqueles que nele crescem e permanecessem na presença do Senhor. Então nós vemos aqui que não existe outro intermediador entre nós e Deus. Mas muitas vezes, por que eu falei que talvez hoje seja quase necessário uma nova reforma? Por quê? Porque a gente vê que muitos recheios, muitas coisas têm entrado muitas vezes para dentro da igreja como dogmas. Para quê? Para desvirtuar aquilo que Deus deixou. A Bíblia nos diz que no nome de Jesus nós faremos proeza. Em nome de Jesus nós ordenaria ao enfermo e ele fosse curado, expulsaríamos demônio. Em nome de Jesus nós profetizaríamos algo e aconteceria. E o que acontece hoje? Muitas das vezes, muitas coisas são trazidas para dentro da igreja como dogmas. Para quê? Para tirar o poderio, ou para tirar muitas vezes uma certa influência do adversário, o foco principal, que é deixar nós crermos no Senhor, crermos no provedor, crermos naquele que se entregou a si mesmo para que nós pudéssemos sermos salvos. E nenhum outro há salvação, porque nem no céu nem debaixo do céu há um nome, entre todos os homens que nós poderíamos ser salvos, a não ser através de Jesus. Certamente Cristo, Ele foi o fundamento da fé protestante,
Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro, né? É o centro da Bíblia, o que significa? Que ele é o ponto fundamental das Escrituras, para que nós pudéssemos ter o encontro com o Senhor e sermos salvos por Ele. Jesus, ele se apresenta também como o cabeça da igreja. Agora imagina, a Bíblia diz assim, que Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros. Agora me diz aqui, né, para nós mesmos, o corpo por si só, ele tem poder de se dominar a si mesmo, se não for através da cabeça? Quem seríamos eu e você sem a mente de Cristo, sem sermos direcionados para vivermos com Cristo espiritualmente? Então, se Jesus é a cabeça da igreja, e nós somos, a igreja é o corpo, e nós somos os membros, nós precisamos estarmos direcionados pelo Senhor, porque se nós não sermos direcionados pela cabeça, o nosso corpo não tem o controle, ou não tem todo o controle para se locomover, enfim. Trazendo para a minha vida, eu tive um problema, através do acidente, quebrei 2 vértebras, comprimiu a medula, e da cintura para baixo eu perdi todos os movimentos. Mas mesmo que o cérebro mandasse a coordenação, ela não passava da medula para baixo os comandos. Agora, graças a Deus, está. Então nós vemos que tudo está na cabeça. Todo o controle do nosso corpo está direcionado, qualquer movimento, qualquer pensamento, até no momento de susto, alguma reação que não dá tempo de pensar, é comandado pelo cérebro. Então, se o cérebro, que é a cabeça, que é Jesus Cristo, não estiver sobre a nossa vida, a nossa mentalidade, nós estaríamos com o corpo praticamente morto, estaremos vivos fisicamente, mas morto espiritualmente. Por isso que nós precisamos entendermos que somente Cristo é importante para as nossas vidas. No restante, nada é tão importante na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a não ser o Senhor Jesus. Somente Cristo pode trazer a salvação para nossas vidas. Paulo deixa claro em Romanos capítulo 6 que somente a união de Cristo provoca a nossa morte para o pecado e a nossa santificação que Cristo nos proporciona. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem de nós conseguiria sair da lamação do pecado, do erro, da transgressão, das coisas que o mundo oferece, se não fosse através de Jesus Cristo? A Bíblia diz que nós somos convencidos pelo Senhor, somos convencidos pelo Espírito Santo. De nós mesmos, nós não teríamos força suficiente para largar o vício da bebida, da prostituição, das drogas, do álcool, do adultério. Quantos de nós que o Senhor nos resgatou lá do mundo, que antes para a sociedade nós éramos rejeitados, não tínhamos valor algum, e hoje por conta de Jesus Cristo ter nos salvado, ter nos buscado, ter nos resgatado da lamação do mundo, para vivermos uma nova vida cheia de esperança, cheia de prazer espiritual. E hoje o nosso maior prazer é estar na casa do Senhor, ou teria que ser esse, de seguir a Jesus independente das provações da vida. Ninguém vem para a igreja para ganhar uma casa, ganhar um carro, ganhar um apartamento, ser promovido, recebermos bênçãos espirituais. Por mais que muitas igrejas pregam isso, venha para cá que Deus vai mudar a sua vida, e Deus muda de fato. Mas qual é o propósito maior de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida? É a salvação da minha e da sua alma. Se adquirirmos bênçãos material nessa terra, oxalá que todos adquiram, isso é bênção da parte de Deus. Mas o que adianta adquirir bênçãos material nessa terra, e no grande dia nós não ouvirmos o soar do tocar da trombeta? Investimos tanto em nossas vidas, muitas vezes física, mas deixamos de investir na nossa vida espiritual. O que é 70, 80, 90 ou 100 anos perto de uma eternidade? O problema nosso é que muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Não pensamos nisso. Mas nós precisamos entendermos que Jesus, ele já fez a parte dele, já
não negou, foi fiel até o fim, foi firme até o fim, não negou a si mesmo por conta de salvar a minha e a sua vida, ou a minha e a sua alma. Quando Jesus disse ali no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele estava dizendo: Senhor, se tiver um outro caminho, se tiver uma outra oportunidade, se tiver um outro jeito de salvar, o Senhor me fala, mas se não tiver, faça-se em mim a sua vontade, ou o propósito maior. Por isso que toda autoridade está no nome de Jesus. Somente Cristo, ou somente Cristo é o único caminho que nos leva para o céu, nenhum outro. Por mais que um homem seja usado, por mais que uma pessoa seja usado pelo Senhor, por ter a mente de Cristo, ninguém pode levar ninguém para o céu, a não ser o Senhor Jesus. A igreja medieval passou por muitas coisas, milagres, indulgências, crenças em diversos objetos de adoração ou realização de vários preceitos religiosos como algo central da fé. Colocaram até mesmo autoridades eclesiásticas acima de Cristo, como autoridades do clero. Mas nós entendemos aqui que por mais que um homem seja usado por Deus, tanto para curar, tanto para ministrar, como para ser um grande homem de Deus, ele nunca deve ser colocado acima de Jesus Cristo. Ele pode sim ser colocado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, mas ele não pode ser que muitas pessoas, eles seguem homens e deixam de seguir a Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Quando muitas vezes um pastor é mudado de um lugar para outro, tirando a família, muitas vezes segue aquele homem, até mesmo por ser um homem de Deus, mas muitas vezes precisamos tomarmos o cuidado, porque o importante, porque qualquer pessoa que está na igreja por causa de homem, é porque ele nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, que foi aquele que pagou o alto preço ali na cruz do Calvário, se doou a si mesmo, se entregou a si mesmo, e ele tem toda a autoridade para nos salvar ou nos condenar. Outro dia eu pregava uma mensagem aqui e dizia que Jesus, ele tem essa autoridade, mas na verdade é através da nossa caminhada que vai definir aonde nós estaremos a eternidade. Jesus não vai ser injusto no seu julgamento, e ele tem autoridade para julgar e ser justo através do seu julgamento. Qualquer pessoa pode, como juiz, ele pode errar ou decretar uma injustiça, mas o Senhor Jesus nunca vai cometer uma injustiça através da nossa vida caminhada com o Senhor. Nós vemos que somente Jesus Cristo, ele tem o poder e a autoridade para salvar a minha e a sua alma. Somente em Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: somente Jesus é o nosso Redentor, o único mediador entre Deus e o homem, está em Timóteo, como eu disse, é Jesus Cristo. Solos Cristo, somente Jesus Cristo. No entanto, somente Cristo não está apenas relacionado a Cristo, mas a nos dar a salvação, mas está relacionado a outras coisas. Ele é o fundamento, principal daquilo que Ele nos deixou, que é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo que somos nós, fomos resgatados. A Bíblia nos diz também que muitos rejeitaram, mas através disso, nós fomos alcançados, porque Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e através disso eu e você estamos aqui, sendo encontrados por Ele. Louvado seja o nome de Jesus. E trazendo para nos dias atuais, qualquer igreja que se diz evangélica, ou até mesmo a igreja católica, continuam pregando e falando sobre Cristo, sobre Jesus. Mas a pergunta que devemos fazer é: qual Cristo que estamos pregando? Será que a igreja estão de fato pregando sobre o Cristo revelado nas Escrituras? Como eu disse,
Muitas vezes, muitos são convidados para vir com promessas de grandes prosperidade. Não que Jesus não possa dar, Ele pode nos dar porque Ele é dono do ouro e da prata, mas o maior projeto de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é a salvação das nossas almas. Porque se fosse por conta de prosperidade, não teria necessidade de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. O evangelismo da atualidade tem pregado sobre Cristo. Cultos são realizados em nome de Jesus Cristo. No entanto, será que de fato Cristo é suficiente para aquele que frequentam as diversas igrejas denominadas como cristã? Será que tais pessoas encontram contentamento apenas em Cristo? Ou será que pessoas não estão vivendo, não estão vindo aos cultos querendo algo além de Cristo? Qual que é a intenção maior? Aí é uma reflexão para nós. Qual que é o valor maior, a intenção maior de estarmos na casa de Deus? Só porque somos obreiros, somos levitas, ou porque caminhamos há muito tempo? Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. O melhor, o maior culto prestado de nós ao Senhor tem que ser ao Senhor. Será que você veio a este culto tendo Cristo como o único objeto da sua adoração? Ou você veio aqui porque precisava de algo além de Cristo? O que necessitamos, as coisas materiais, as bênçãos materiais, isso é importante nós buscarmos e pedirmos ao Senhor. Mas quando viemos para a casa do Senhor ou vivemos caminhando com Jesus, a maior e principal intenção da nossa alma, do nosso coração, tem que ser servir ao Senhor, adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é sobre a minha e sobre a sua vida, por aquilo que Ele já tem feito sobre as nossas vidas. Sermos gratos ao Senhor pelos benefícios, pelas bênçãos, pelas portas abertas, mas sermos mais gratos a Jesus Cristo por Ele não ter desistido de nós no momento a qual Ele estava sendo levado, que tinha se entregado e sendo levado para a cruz do Calvário. Como a ovelha muda, Ele foi levado e não abriu a sua boca para se defender. Um homem que não tinha pecado, um homem santo, um homem que se entregou ao Senhor e não desistiu, que nos escolheu para nós sermos salvos. E precisamos nós cultuar a Jesus como único Senhor e Salvador e o mais principal de tudo, como suficiente sobre a nossa vida. Eu sei que muitos, como eu disse antes, muitos de nós temos mais do que precisamos, mas também muitos de nós precisamos de muitas coisas. Às vezes precisamos de algo material. Quem não passou por uma prova financeira ou está passando? Talvez precisamos de algo espiritual. Lutamos contra a depressão, contra a opressão, contra o pânico, contra tantas coisas, o medo. Outros precisam de um milagre na família. Nós sempre estamos precisando de algo. Precisamos buscar em Cristo, sim. Mas qual é o foco principal sobre a nossa vida? Tem um versículo que diz, eu não marquei aqui, mas veio em mente agora, que diz: o que pode nos separar do amor de Cristo? A altura, a profundidade, o frio, a fome, a nudez. E a Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que nós temos Jesus sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, independente do que temos ou podemos ter, nós estamos adorando ao Senhor. Estamos ali, o dia que estamos na bênção, nós estamos aqui adorando o Senhor. Quando estamos na prova, estamos adorando o Senhor. Ficamos desempregados, estamos aqui adorando o Senhor. Estamos em falta, enfermidade na família, o que nós estamos fazendo aqui? Adorando o Senhor. Louvado seja o Jesus. Muitas pessoas nos vê passar por prova, por dificuldade, e olha para nós sempre sorrindo, sempre buscando, sempre vindo para cá, para a casa do Senhor, adorando o Senhor, cantando hino. Só Jesus sabe da prova que às vezes muitos de nós estamos passando, mas mesmo assim estamos adorando o Senhor. Por quê? Nós adoramos o Senhor não por aquilo que Ele tem nos dado diariamente, mas por aquilo que Ele é na nossa vida.
Isso é a centralidade de Jesus sobre a nossa vida. Adorar Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Isso é ter somente Cristo na nossa caminhada, na nossa vida. Esse versículo afirma que a obra de Cristo na cruz é a única e completa e totalmente suficiente para perdoar nossos pecados e nos restaurar a Deus. Nada pode ser mais acrescentado a Ele. João diz, capítulo 14, versículo 6, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem teve autoridade nessa terra, por mais sábio que foi Salomão, por mais um homem que falava cara a cara com Deus, que nem Moisés, ou Josué, que deu continuidade, ou tantos outros profetas, pôde dizer o que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com o Senhor. Quem de nós teve essa oportunidade? Quando Moisés queria falar com Deus, Deus falou assim: ó, fique de costa nessa fenda. Deus só passou por trás da fenda. Moisés desceu do monte com a sua cabeça resplandecendo com uma luz que parecia o sol, que Josué teve que tampar porque não dava para olhar para ele. Que dirá, né, você ter, mas nem ele mesmo pôde se fazer o caminho. Mas Jesus, através da sua vinda, através do seu propósito, ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Não tem outro caminho, é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Muitos homens, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos esses homens eram apóstolos de Jesus, homens usados por Jesus. A sombra de Pedro curava enfermo. Imagina a sombra de um homem de Deus passando do lado do enfermo e ele ser curado. O lenço que Paulo usava para enxugar os seus suores, por conta do sol escaldante, por causa do trabalho, se levava e uma pessoa era curada. Pedro e João, indo para o templo adorar o Senhor, um paralítico pediu uma esmola, e Pedro fez assim: ó, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E esses homens se levantaram e andaram. Existe autoridade maior que isso, e Jesus nos deu essa autoridade. Mas mesmo assim, ninguém pôde dizer que ele era o caminho que podia levar para o céu. E esses homens, eles foram santificados. Não que eles não fossem homens santos enquanto vivessem nessa terra, que eram homens santos, que tinham autoridade de Jesus, e foram santificados e trazidos para dentro da igreja. Mas nenhum deles é o caminho, nenhum deles é um intermediador entre Deus e o homem. O único caminho, o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, e não há outro caminho. Não precisamos de ajuda ou de intercessores ou de pessoas para nos representar diante do Senhor. A Bíblia diz que quando nós quisermos falarmos com o Senhor, bastava apenas nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falar diretamente com Ele. Não precisamos de um intercessor por nós, porque Jesus, através do sacrifício dele da cruz, através do véu do templo se rasgar de alto a baixo, tirar a separação de um lado para o outro, nos deu o acesso direto para com o Senhor. Ou seja de madrugada, ou seja de manhã, ou seja à tarde, ou seja à noite, ou seja no trabalho, a caminho do trabalho, ou seja na escola, a caminho da escola, ou seja aqui na igreja, ou seja na nossa casa, ou seja no leito do hospital. Ele nos ouve diretamente. Somente Cristo e nada além dele. Não precisamos de nada mais do que isso, porque Ele nos deu essa autoridade, e Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há outro Salvador e nenhum outro, o versículo que nós lemos, porque debaixo do céu não há
nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É somente Jesus Cristo. Então, você que tem caminhado com Jesus, adorado Jesus, continua perseverando na presença do Senhor Jesus. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproxima de Deus, pois vive sempre para interceder por ele. Então, o único intercessor por mim e por você diante de Deus é o Senhor, ninguém mais. A salvação de Cristo oferece a completa salvação para as nossas vidas, a completa garantia por sua contínua intercessão. Ele é suficiente para salvar do começo ao fim. Não existe outro caminho para sermos salvos. Desde quando Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Pelos nossos pecados, não há somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. A morte de Cristo foi de valor e eficácia suficiente para para pagar pelos pecados de toda a humanidade, através da sua expiação completa. Tudo que é necessário para o perdão e a libertação do pecado é a redenção dada por Jesus Cristo. Esta somente em Jesus. O que é a redenção? A redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Quando você ouvir essa palavra redenção, através de Jesus houve a redenção. Está dizendo o resgate do gênero humano. O que é o gênero humano? Eu e você. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Ele foi o único que conseguiu ou consegue nos resgatar da mão do adversário ou do mundo, para trazer para a presença do Senhor nosso Deus. Então Ele é o único caminho, Ele é o único intermediador, e não existe outro intermediador ao meio disso, e não precisamos de nada mais além de Jesus para se aproximarmos do Senhor. É muito gostoso adorar o Senhor, é muito gostoso louvar a Deus, é muito gostoso estar na casa do Senhor, mas nós não podemos trazermos nada mais para acrescentar a nossa salvação, a não ser Jesus Cristo sobre a nossa vida. Porque nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João, nenhum dos seus apóstolos pagou o alto preço para nós sermos resgatados do mundo e para sermos salvos pelo Senhor. Alguns deles até negou Jesus, outros seguiam Jesus de longe, outros se esconderam, se negaram ao decorrer de um tempo, mas Jesus, ele foi fiel até o fim. Mas quando este sacerdote, Cristo, que é Jesus Cristo, ofereceu para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus, pois por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Jesus, através do único sacrifício do seu próprio corpo, Ele sepultou, na verdade, tudo aquilo que o Antigo Testamento fazia. Antigamente, no Antigo Testamento, se precisava para Deus perdoar o pecado do povo, perdoar o pecado, ou seja, da família, ou seja, do povo, ou seja, pessoal, era necessário oferecer um sacrifício. Para oferecer esse sacrifício tinha que ser através de um bode, ou de uma ovelha, ou de um boi, ou até mesmo de uma pomba, dependendo do valor financeiro ou as condições financeiras que cada um podia pagar ou oferecer ao Senhor. Era levado até o sacerdote então ouvia o pecado, a transgressão daquele homem ou daquela família em si, e aí oferecia aquele sacrifício, e ele era o intermediador entre o homem,
através do sacrifício, o sacerdote era o intermediador daquele homem diante de Deus. E aí ele oferecia o sacrifício. Aí Deus respondia se tinha recebido o sacrifício ou não, se Deus tinha perdoado ou não. E Jesus, através da sua morte na cruz, através do único sacrifício, hoje não precisamos mais fazermos outros sacrifícios, porque Ele mesmo já foi o sacrifício puro. Ele se fez o próprio sacrifício, e não há outro, e não necessitamos de outro sacrifício. E Ele nos deu de graça, mas precisamos reconhecermos esse sacrifício a cada dia, para que possamos termos Cristo como centralidade da nossa vida. Tendo Jesus tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Exclamou está consumado, que em grego ele disse tetelestai, que no termo da antigamente era um termo comercial. Tetelestai era um termo comercial que se usava naquela época, que significa dívida está paga. Quando Jesus inclinou a sua cabeça, entregando o seu espírito, e ele disse tetelestai, ele estava dizendo assim: Pai, a dívida está sendo paga. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele pagou a dívida hoje do pastor Sandro. A Bíblia nos diz que quando nós reconhecemos isso, a moeda que nos era contrária foi arrancada da mão do adversário de nossas almas e foi pregado na cruz. Porque Ele mesmo disse aqui, quando Ele entregou seu Espírito: Pai, a dívida está paga. Até mesmo, pastor Renato, a dívida que há 2000 anos antes, Ele já estava pagando uma dívida minha, que eu tinha cometido através dos meus pecados. E Ele tem toda essa autoridade, porque Ele não negou-se a si mesmo. Ele foi fiel até o fim e não negou. A obra da redenção foi terminada completamente através deste gesto. E quantas das vezes decepcionamos ao Senhor? Pastor, de que forma decepcionando? Muitas vezes quando largamos a fé, como muitas vezes nos abatemos na fé, muitas vezes como questionamos ao Senhor. Uma certa feita, um irmão, inclusive ele está aqui nesta noite, e ele recitou um versículo por conta de uma situação que ele estava passando, e eu fui procurar na Bíblia e depois encontrei e li por inúmeras vezes, que diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Jesus não tem culpa de algumas coisas dar erradas sobre as nossas vidas. Com tudo que eu passei, estou passando ainda por conta do acidente que eu sofri, mas está escrito diante de Deus que em momento algum eu questionei o que aconteceu, porque Jesus não tem culpa do que aconteceu comigo, e um propósito maior certamente Ele tem na minha vida e também na vida de outras pessoas que têm me acompanhado. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Não há condenação para aquele que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aquele que acredita que somente Jesus é suficiente para ser salvo, para estar no caminho ou para viver a eternidade quando tombarmos essa terra. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por causa desta obra suficiente de Cristo, a questão do pecado, da condenação foi resolvida para quem está não mais debaixo da lei, mas agora debaixo de uma promessa que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo não é só suficiente para salvar no passado, Ele é suficiente para nos sustentar a nós e transformar no presente.
Eu sei que lá no passado Ele já nos perdoou os nossos pecados, mas ainda no presente Ele é poderoso para continuar nos sustentando, nos dando graça para vencermos a cada dia, combatendo o bom combate, encerrando a carreira e guardando a nossa fé. Se toda a plenitude de Deus está em Cristo e nós estamos completos nele, então não precisamos buscar mais nada como filosofia ou ritos secretos para uma espiritualidade completa. Ele é totalmente suficiente para as nossas vidas. Não precisamos irmos atrás da adoração ao Buda, aos santos, magias, feitiços ou macumbaria. Nada disso precisamos buscarmos. Somente Cristo é suficiente para a salvação das nossas vidas e dos nossos pecados. Lembre-se sempre dessa mensagem. Somente Jesus é suficiente. Não precisamos de nada mais. Somente Jesus é suficiente. Jesus também disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará fruto, pois sem mim não podereis fazer coisa alguma. Se nós somos alguma coisa, é porque Jesus é na nossa vida. Eu, quando vim para o Senhor, nunca pensei na minha vida em ser obreiro e muito menos ser um pastor. Mas Jesus é aquele que nos surpreende, aquele que nos capacita, aquele que nos dá sabedoria, aquele que abre o nosso entendimento, aquele que nos chama, mesmo sem nós sermos capacitados. Que a Bíblia diz assim, que Deus não chama o capacitado, mas Ele chama e capacita. Olha como o Senhor, Ele é maravilhoso para nossas vidas. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para uma vida de amor ou piedade por meio do seu pleno conhecimento, daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Cristo Deus já nos proveu tudo de que precisamos. A vida cristã não é sobre adquirir algo que não temos, mas é sobre apropriar-nos do que já nos foi dado nele. Olha, irmãos, que frase maravilhosa para as nossas vidas. Em Cristo Deus já nos promoveu tudo o que precisamos. A vida cristã não é sobre adquirir algo que não temos, mas é sobre apropriar-se do que já nos foi dado. Qual a diferença de conquistarmos e nos apropriarmos? Vou dar um simples. Adquirir algo é quando você trabalha, economiza, guarda dinheiro e compra, adquire uma casa, ou um apartamento, ou um carro, ou uma bicicleta, enfim, isso é adquirir algo. E legalmente, isso é adquirir. Apropriar-se. O que é apropriar-se? Apropriar-se é aquilo que já é seu por direito. Digamos assim, na falta do seu pai e da sua mãe, ele tinha um bem lá, uma fazenda, um sítio, uma casa, ou tinha ali um terreno, ou um carro, qualquer coisa que ele tivesse. Você, como filho, você tem direito a essa herança. Isso é apropriar-se. Você viu qual que é a diferença? Adquirir, você tem que correr atrás para adquirir. Apropriar-se é só você tomar posse daquilo que já é seu. Daquilo que financeiramente seu pai, a sua mãe, o seu avô deixou, talvez lá no passado, alguma coisa, e você tem direito porque você faz parte dessa família. E Jesus já nos deixou para nós nos apropriarmos da nossa salvação, porque o preço já foi pago há 2000 anos atrás, quando ele disse lá na cruz do Calvário, quando entregou o seu Espírito, dizendo: a dívida já foi paga. Louvado seja o nome de Jesus.
Por isso que Ele é a centralidade da nossa salvação. Por isso que Ele é a centralidade da minha e da sua salvação. Eu vou recitar novamente esse verso, porque é uma coisa que falou muito comigo quando estava meditando aqui nesta mensagem. Em Cristo Deus já proveu tudo o que precisamos na vida cristã. Não é sobre adquirir algo que nós não temos, mas é sobre apropriarmos de algo que já nos foi dado nele, em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. A força para todas, estou encerrando, irmãos, mais 2 minutos. A força para todo e qualquer circunstância não vem de nós mesmos, mas é suprida pela união com Cristo. Ele é suficiente para nos capacitar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos abrir um parênteses aqui agora para uma pequena meditação. Quantos de nós passou por alguma prova, algum momento difícil, e você estava desesperado, achando que nada mais daria jeito àquela situação, ou seja, física, ou espiritual, material, ou qual seja, e você foi aos pés do Senhor, com o coração ferido, machucado, às vezes até meio duvidoso diante do Senhor, e você abriu seu coração, se jogou aos pés, e ali você orou diante do Senhor, você buscou aquele que você serve, aquele que você confia. Talvez foi pela sua vida, talvez foi pela vida de alguém, talvez foi no momento mais desesperador da sua vida, você buscou em quem? Em Jesus. E de repente no começo daquela oração você estava de uma maneira, mas após você encerrar aquela oração, você saiu ali confiando no Senhor, crendo, diferente da forma que você iniciou. Você muitas vezes entrou na guerra com medo de uma formiga, mas saiu de lá querendo matar gigante, querendo matar leão, querendo matar urso, porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. O nosso problema maior, que muitos de nós, muitas vezes deixa. Foi falado isso ontem numa mensagem, aqui através do pastor Tiago, se não me engano. Deixamos para Jesus em segundo ou terceiro plano. E Jesus deixa isso. E além de nos deixar, Ele não nos impede a deixar Ele por último. Muitas vezes. Só que ao deixar Jesus por segundo ou terceiro plano ou mais, nós somos muitas vezes, voltamos mais frustrados, mais feridos, mais angustiados ou mais solitário do que quando nós vamos aos pés do Senhor. Sabemos que Jesus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Muitos dizem que é fácil servir a Jesus. Talvez seja fácil para alguns, mas seguir a Jesus de fato, de verdade, tendo a mesma mente, a mesma cabeça, ter o mesmo pensamento, ter as mesmas virtudes de Jesus Cristo. Não sei para você, para mim é muito difícil, porque às vezes eu quero resolver por mim mesmo, pela minha capacidade ou pelas minhas razões, mas aí quando eu lembro que eu preciso ter a mente de Cristo, eu tenho que orar. Quantas vezes eu queria resolver uma coisa do meu eu mesmo, mesmo eu tendo razão, e vou resolver, mas de repente resolvi orar, e daquela oração Jesus a quebrantar minha alma, meu coração, e eu já pedi perdão por coisa que eu não fiz, e para a surpresa talvez sua, da igreja, não foi uma única vez, por inúmeras vezes eu já tive que pedir perdão para alguém, sendo que quem me feriu foi a outra pessoa, porque Jesus disse, quando aquela mulher foi achada em adultério, levada até ele, porque a lei dizia que era para apedrejar até a morte, e Jesus pregava o amor, a salvação, o perdão, e foi levado pelos sacerdotes, desde o mais ancião até o mais jovem,
E de repente perguntaram para Jesus: a lei diz que quando uma mulher foi achada em adultério, tem que ser, ou um homem tem que ser apedrejado até a morte. E o Senhor o que diz? Jesus se calou. Quando insistiram na pergunta, Jesus olhou e disse assim: quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Esta mente precisamos termos. Quando você vai resolver algo, pense sempre nisso. O que Jesus faria nessa situação? E se eu sou filho de Deus, eu preciso ter a mente de Cristo. Se eu sou filho de Cristo, eu preciso ter o pensamento de Jesus. A minha razão não é suficiente para a minha salvação, mas Jesus, Ele é suficiente. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Vida agora vivo como corpo, vivo pela fé, o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por mim e por você. A vida cristã autêntica, na verdade, a vida de Cristo sendo vivida através de nós, Ele é a fonte e a força dessa vida. Hoje Cristo vive em meio à nossa sociedade, em meio à igreja, através de mim e de você. Hoje eu e você somos representantes de Jesus nessa terra. Quantos que nos chamam para orar, para interceder? Por que eles nos chamam? Porque estamos bonitinhos, que falamos bem, temos uma boa homilética? Não, porque somos servos dele, representantes dele nessa terra. E sermos representantes de Cristo, irmãos, precisamos honrar o sacrifício que ele fez na cruz pela minha e pela sua vida. A doutrina da suficiência de Cristo nos ensina que para a salvação, sua morte e ressurreição são um único, completo pagamento pelos nossos pecados. Segundo, para o acesso a Deus, Ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Terceiro e último, para a vida cristã nele, encontramos todos os recursos espiritual, identidade e poder para viver de modo que agrada a Deus. Nós, por sermos servos de Deus, temos muitas vezes o cuidado de agradar a todos. Agradar muitas vezes a família, agradar o patrão, agradar muitas vezes o colaborador, agradar o amigo. E às vezes queremos sermos mais bons do que o próprio Jesus, digamos assim. Mas isso não é suficiente para as nossas vidas. Nós precisamos sermos justos, um grande representante de Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, com grande propriedade, dizendo assim: sejam meus imitadores, como eu sou de... Oxalá que muitas de pessoas aí fora olham para mim e para você, sendo um jovem, sendo um ancião, sendo um esposo ou uma esposa, olhar para mim e para você e poder olhar para nós e ter nós como representante de Cristo. O apóstolo Paulo disse com grande propriedade: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque ele levava muito a sério ser um representante de Cristo nesta terra. E eu e você, como representante de Jesus nessa terra, precisamos também termos, primeiramente, Jesus Cristo como o centro da nossa salvação, como o único e Senhor Salvador da nossa alma, mas também temos que continuar crendo que somente Jesus Cristo é o único e suficiente para a salvação da nossa alma, da nossa vida, porque Jesus deixou bem claro. Eu não sei em que você tem se apegado. Muitas vezes, quando estamos enfermos, passamos por alguma situação, você vai no médico, você é diagnosticado com uma doença ou uma enfermidade. Aí o médico te dá uma receita, você cumpre aquela receita e começa aquele tratamento. Aí de repente tem alguém que fala assim: olha, tem um chá que é bom para isso. O que você faz? Você faz aquele chá. Não vai atrapalhar nada o chazinho. Vamos tomar o chá junto com o remédio. Tudo bem. De repente alguém fala assim: ó, se você fazer tal coisa, também ajuda.
Você, por conta daquilo, também muitas vezes se procura essas outras coisas para acompanhar, ou porque você acredita, porque você quer ser curado, você quer se libertar daquela situação, e você faz também, porque tudo que você quer é se libertar daquela situação. Mas a Bíblia nos diz aqui, em todos os versículos que eu citei, e através desta palavra desta noite, que não existe outro caminho. Se existisse, eu ia te falar, e eu talvez poderia até seguir também, mas não tem outro caminho. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, nem pastor, nem missionário, nem missionária, nem padre, nem bispo, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele decretou uma palavra, ninguém vai se não for por Ele. Uma vez que eu não tenho Ele como meu único e Senhor Salvador, ou não tenho Ele como o centro de tudo, o caminho, eu já estou desfocado. Se você entrou aqui nesta noite achando que tivesses outra oportunidade, não temos tempo para isso, mas muitas coisas podemos fazer, poderíamos implementar aqui dentro de tudo isso, o que as pessoas tentam buscar para ser salvo. Eu sei que se alguém falasse para você: olha, para você ser salvo, você precisa ir de sair de São Paulo até a última cidade do Rio Grande do Sul, carregando uma cruz das costas. Quando você chegar lá, cumprir essa penitência, você está com a sua salvação garantida. Você faria isso, mesmo que ficaria 3 meses andando com uma cruz nas costas. Você faria isso porque você quer ser salvo. Só que você não precisa ser isso, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Cristo, somente Jesus é o caminho. Não tem nem para a direita nem para a esquerda, mas só existe um único caminho. Então saia daqui nesta noite confiando e crendo que Jesus Cristo é o único caminho, o único intermediador entre o Pai que está no céu e nós que estamos aqui na terra, através do Espírito Santo. E ele ainda teve o maior cuidado ainda, dizendo aos apóstolos: eu vou ao Pai preparar morada, para que onde eu esteja, vós estejais também, e deixarei o Espírito Santo Consolador para vos consolar. Louvado seja o nome de Jesus. Os apóstolos ficaram desesperados, porque o seu líder, o seu mestre estava indo para o céu, mas Jesus falou assim: não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o meu Espírito, vou deixar o Espírito Santo entre vós, para confortar nos momentos de angústia, para buscar socorro, para ser o intermediador, para estar ali preenchendo os vazios, tirando as ansiedades, os medos. Então Jesus nos ama de tal maneira, irmãos. Primeiro, Ele não desistiu nem de mim, de você, independente da idade, da posição social, independente de qualquer coisa. Amém? Igreja, nos colocamos de pé.